Olá, gente, estão abertas mais uma vez a porta do nosso podcast semanal, podcast Casa do Garay. Um podcast que não é meu, um podcast que não é seu, porque ele é nosso. E hoje, o episódio de hoje é muito especial, porque é um episódio comemorativo de um ano do podcast Casa do Garay. Um podcast que nasceu de uma ideia minha, mas que foi se consolidando, foi se concretizando com a ajuda da minha esposa Vitória, que botou tudo no bloquinho de notas. Ela é bem mais velha do que eu, ela tem 25 anos, usa bloco de notas, eu uso meu caderninho de escrever. E ali a gente foi pontuando. E a primeira ação que eu fiz foi encontrar com uma grande amiga minha, que eu conheci da época de Rádio Bandeirante, que é a doutora Ana Cristina Campelo, que ela está aqui comigo hoje, é uma das minhas entrevistadas, né, nessa data tão especial, tão comemorativa. E quando ela soube que eu ia fazer o podcast, eu ia chamá-la para ser entrevistada, ela falou, não, se o podcast é teu, você é tua sócia, não você é tua convidada não, e a minha sócia até hoje está aqui, o jornal deixa eu roubar a canequinha aqui da minha Gabizinha, jornal DR1, que se você quer notícias fresquinhas, toda semana é só acessar o @jornal DR1, que ela trata com o maior carinho. Nós vamos falar dessa empreitada dela no jornal, né? Marinês Meirelles, minha convidada também, de honra, eu vou falar assim, hoje só tem convidado de honra aqui, Marinês Meirelles, que dividiu a bancada da Rádio Bandeirantes por muitos anos, né? Longos anos comigo, programas ao vivo, né? A gente ficava 4 horas, começamos 2, depois fomos para 3, depois fomos para 4 e saímos esgotados de lá, mas sempre com bom... Felizes, né, Marinês? Sempre com bom astral, sempre com bom humor, sempre com responsabilidade, né? E tudo de forma gratuita. Não é isso? Yes! Depois eu vou te falar essa história. E Gabriele Pontes, que eu falo que é minha filha que a vida me deu, né? Ela trabalha aqui no estúdio Seu Pod. E se você tem vontade de participar de um podcast, você também já acessa aí, que é o @seupod.cast, que pra mim, na minha opinião, eu sempre falo isso em todos os meus programas, é o melhor estúdio, o mais bonito estúdio, o mais bem preparado, com a melhor equipe, uma energia fora do comum, @seupod.cast. Gabriele Pontes, que eu só vou chamá-la de Gabi, senão ela vai me bater aqui, estudante de jornalismo. Então hoje nós vamos falar sobre carreira, vamos falar sobre vida, vamos falar sobre essa profissão maravilhosa, né? Tanto de comunicação quanto de jornalismo. Nós temos aqui o presente do jornalismo e o futuro do jornalismo. Obrigado pela moral que vocês estão nos dando aqui no YouTube. Se você não se inscreveu no canal ainda, clica aqui, ó, nesse botãozinho aqui, ó, vermelhinho, inscrever-se. É gratuito. E todas as vezes que a gente, postar um episódio, você vai ser comunicado, você vai ser comunicada. Aproveita e toca aqui, ó, nesse símbolozinho do gostei, que aí o YouTube vai entender que esse programa não é desrespeitoso e só vai acrescentar coisas importantes na sua vida. Vamos deixar de balelas agora aqui. Eu quero agradecer muito a Ana Cristina Campelo por estar aqui sentada no nosso podcast Casa do Garay. É uma alegria e uma honra. Muito obrigada. Que bacana. Marinês Meirelles, obrigada por estar brilhantando também o podcast Casa do Garay. Estou me sentindo muito honrada de estar aqui hoje junto com a Ana Cristina. Obrigada pelo convite. A musa do Sabadaço. Essa aí, eterna musa do Sabadaço. E Gabizinha, que bom que a gente está nesse dia tão esperado, né? Que eu sempre venho aqui tomar café com vocês. E você aí, Robson, tá chegando o dia. Tô nervosa, tô nem ansiosa. Fala, eu nem dormi, eu tava mega ansiosa pra hoje. Que maravilha. Pô, é muito bom a gente conseguir ter voz, o estudante também, né? A voz pra poder falar sobre o jornalismo. Eu tô muito animada. Claro, e a gente está aqui com feras aqui do jornalismo, com feras aqui da comunicação. E eu falei, eu vou chamar a Gabizinha, que é estudante também de jornalismo, então vamos botar o presente com o futuro do jornalismo aqui. Espero que vocês gostem, espero que vocês curtem. Ana Cristina, vamos começar com você. Eu só tenho, mais uma vez, tá? Eu só tenho a agradecer a você pela força que você me deu, pelo respeito, pelo carinho. Não só você, como o Carlão, toda a família do Jornal DR1, né? Que em todos os programas eu cito o Jornal DR1 e para mim é uma honra pra nós muito também. Grande ter você aqui no nosso podcast. E não obstante o fato de a gente estar aqui num programa, né? E o seu programa para nós é uma delícia, é sempre muito bom estar com você. O seu astral é bacana, as coisas que você fala é bacana, seus olhos brilham quando você fala. Então, para nós estarmos com você, é sempre a garantia de alegria,
alegria, de satisfação e principalmente de gratidão. O jornal é muito agradecido a todo esse esforço magnífico que você faz com relação ao podcast Casa do Garay, né? É um produto seu, é um produto nosso também. Sim. E eu tenho muita alegria de que o jornal possa estar compartilhando sempre com você isso e o que mais você vier a fazer. Você sempre conta com a gente. Pô, que bacana. Desde que eu te conheci, né, na Rádio Bandeirantes. Rádio Band, E o João Costa falava muito bem de você. Tenho uma admiração muito grande por você, pelo Carlão. E quando eu te conheci a fundo, né, e você chamou a mim, a Marinês Meirelles, para apresentar suas festas de finais de ano, né, e a gente muito honrado em estar ali. Coisas muito engraçadas já aconteceram. O óculos, inclusive, eu vou citar aqui. E hoje, quando eu falo de você, eu falo assim, olha, a Ana Cristina Campelo, eu até me emociono em falar, porque é uma das pessoas mais especiais que eu já conheci na minha vida. Muito obrigada, você também. Né? Pelo carinho pra que você nós, trata, o respeito que você trata as pessoas, que todos os que envolvem ali, seja funcionário, seja amigo, seja um colaborador, você trata sempre com respeito, trata sempre com carinho. Isso é tão educação, Eu sabe? acho que, eu não vou usar a palavra obrigação, porque a obrigação hoje tem uma outra conotação, mas acho que é o mínimo que a gente pode fazer pelo semelhante é tratar a pessoa como a gente gostaria de ser tratada também, né? Eu, em qualquer circunstância da minha vida, a minha educação não depende da dos outros. Eu serei sempre educada, eu serei sempre dentro do possível, assim, não vou gritar, não vou xingar. Eu acho que, eu até brinco muito dizendo que se grito resolvesse, porco não morria, né? Então a gente, né? Sensacional, isso mesmo. Tiradas de Ana Cristina Campelo. Eu vou pegando, eu sou uma esponja. Então, seremos ricos das riquezas que doamos, né? Então, se a gente doar carinho, doar gratidão, doar alegria, né? Doar amor, né? Um dos melhores sentimentos que a gente pode ter no mundo é o amor de um amigo, né? Verdade. Eu acho que o amor de um amigo é uma coisa que não tem preço, né? Claro. Então, eu acho que é isso que eu tento praticar na minha vida todos os dias e acho que tem dado certo, né? Que bacana. Acho que tem dado E Marinês Meirelles, a gente estava ali, né, na Rádio Bandeirantes, a gente era comunicador, né? E foi uma honra muito grande. Eu vou levar isso, né, até o fim da minha vida, que eu gostei muito daquele trabalho que a gente fazia, e a gente fazia com muita satisfação, com muito amor, com aquilo que a Ana falou, né, com brilho nos olhos, com garra, alegria. melhorar, vocês eram alegria. muito alegres naquela bancada. Éramos. E a Marinês, quando eu cheguei, né, eu fui para ser entrevistado na parte contábil, a Marinês já era o furacão, né? Ela sempre foi expansiva, sempre foi o sorriso muito aberto, sempre foi muito natural. E que bom, né, que aconteceu essa junção, né, a Ana com o jornal já, DR1, e você indo trabalhar com ela. Que felicidade. Foi a união perfeita, né, Marinês? Com certeza. Primeiro, eu preciso dizer que eu e você fazemos uma dobradinha incrível. É verdade. Eu acho que, né? Era elogiado por todo mundo, né? Todo mundo, porque a gente respeitava o tempo de cada um, a não ser quando eu consertava ele, assim, de vez em quando. Foi uma vez, mas... Ai, socorro, desculpe, porque eu, como uma boa professora de português, tem coisas que eu não consigo deixar passar, mas tudo bem, desculpe, não posso fazer isso. Mas a gente sempre se completou muito, né, na alegria, né? E você, como um diretor de teatro, me levou para o teatro, né? E eu tenho tantas coisas que já aconteceram depois daquele momento. E, enfim, estar com a Ana Cristina também só veio a acrescentar tudo isso na minha vida. Hoje a gente está trabalhando direto, né, Ana? Sim. Sempre que tem algum evento, ela me escala. Para fazer as coberturas jornalísticas. Para fazer as coberturas. E tudo começou na rádio, né? No dia que ela chegou, que eu me ofereci para fazer uma Dicas da Língua Portuguesa. Que está lá com a gente no jornal até hoje. É uma coluna do jornal, né? É Dicas da Língua Portuguesa. Com Marinês Meirelles. Sim. Isso já tem quanto tempo? Desde 2018. 2018, Uau, gente, 6 anos. Exatamente. Então, eu sempre dou uma dica da língua portuguesa. E, assim, tudo só veio para acrescentar na minha vida, né? Que além de dona da escola, da Essencial Creche Escola, consigo... Isso tudo, gente, só acontece porque eu não tenho marido, também não estou procurando. Então, gente, não, vocês isso não é que não estou procurando. Não, vou discordar. 2543, 136.
Não, eu quero dizer que o tempo que eu tenho é só pra mim. Mas eu vou discordar, porque eu também tenho marido, tenho 3 filhas, e a gente dá conta de fazer isso tudo. É geminiana, né? Geminiana. Ah, você é geminiana, é? Nós duas. As duas! E a gente é o quê? Nós somos capricornianos. O embate aqui, eu sou ó. do dia 4, ela é do dia 5. Então, a gente, inclusive, comemora os nossos aniversários. Ultimamente juntas. temos comemorado junto. Ela também. Não, sou dia 3. Ah, 3 tá, de janeiro. desculpa, errei. 3 de janeiro, eu sou 29 de dezembro. Eu sou do dia 5, o Dia Mundial do Meio Ambiente. Olha, tá vendo? Você sabe o que comemora no dia do seu aniversário? Você sabe o que comemora no dia do seu? Tem que saber. Eu sei. Eu sei tudo. Mas eu sei que comemora no aniversário. Além do seu aniversário. O meu acho que também é só o meu aniversário. É dia de quem? O que aconteceu nesse dia? Tem que saber. Eu sei quase tudo, né? Tudo acho que eu não sei. Eu sei Eu quase também, tudo que eu fiquei aconteceu agora no dia do encucada com isso. Subiu o primeiro balão, Gente. foi decretada a primeira lei de greve, Dia Mundial do Meio Ambiente, eu sei o nome do santo. Qual era a música da moda que tocava no dia que eu nasci? É jornalista mesmo, né? Jornalista mesmo, foi investigar Mas tudo. você tem que saber, Mas dia eu do seu sei, aniversário. eu sei que minha mãe foi pro hospital, eu sei várias coisas isso não, nesse dia. isso não. Ana, você tem formação acadêmica de Direito. Sim, né? sou advogada já há 43 anos. 43 anos. Fiz esse ano, 43 Olha, anos que de bacana, advocacia. parabéns. Ainda quero fazer mais 43. E vai fazer. Com certeza. Então você tá ali na área do direito, né? Sim. A nossa história ela se mistura muito porque eu sou de exatas também. Eu vim da parte contábil, tenho 34 anos de escritório e fui para comunicação. Como é que aconteceu essa chegada tua no jornalismo, na comunicação, você como uma exímia advogada? Fala para mim. Não, eu entrei na faculdade muito cedo e me formei muito cedo também, né? E vim advogando esse tempo todo. E advogar, para mim, nunca foi um trabalho. Eu sempre encarei como uma missão. Eu tomei muito balão de cliente, tomava, às vezes, também umas coisas chatas que acontecem na advocacia, típica do profissional advogado mesmo, mas o tempo inteiro nada disso me abanou. Pelo contrário, me fez gostar cada vez mais da advocacia, da essência da advocacia, ser advogada, defender, fazer a defesa, né? Ler as teorias, entender das teorias. Eu, antigamente, estudava, eu não sei nem porque eu estou estudando isso, mas está tão bom, né? Tão bacana, estou gostando tanto, vou continuar estudando. Então, a advocacia para mim foi muito boa. E eu tinha prometido algumas coisas para mim, como todos nós prometemos para cada um. Eu vou fazer isso, quando der, vou fazer aquilo, né? E eu disse, olha, quando der, eu vou ter um jornal. Porque eu tive um avô que tinha um jornal no interior do Piauí. E eu cresci com aquela ideia dele naquele jornal. Eu falei, um dia eu vou ter um jornal também. Aí, quando eu estava, assim, com uns 34 anos de formada, por aí, 33, 34, eu falei, o que eu estou esperando para ter um jornal? Já tive as minhas 3 filhas, não vou ter mais filhos. Já estou no segundo marido, vou ficar nesse até o final. Né? Já a advocacia já me deu tanta coisa boa, assim, no sentido de... Não é quando a gente fala coisa boa, a pessoa pensa muito em grana. Não, deu dinheiro também, mas me deu tanto conhecimento, tantas possibilidades, fiz tantas viagens por conta disso, li tantas coisas por conta disso. Então, a minha advocacia sempre me fez muito feliz. Né? Independente de ganhar ou não dinheiro, ela me fazia feliz, me faz ainda. Eu falei, bom, então eu vou montar um jornal. Aí começamos essa ideia de montar um jornal, e ele foi crescendo e tal. Hoje o DR1 está com 8 para 9 anos, e eu tenho muita alegria, muita satisfação em fazer, em que pese que eu ainda me considero advogada. Eu acho até estranho que um dia desse uma pessoa perguntou, mas a senhora é advogada? Eu falei, meu Deus, como é que ele não sabe que eu sou advogada? Né? Porque advogada eu sou desde que eu me entendo por gente, né? Porque eu entrei muito jovem para a faculdade, estou sempre dentro da advocacia, pai advogado, todo mundo advogado. Então, eu acho estranho quando a pessoa se espanta que não saber da advocacia. Então, montamos o jornal. É um jornal que nos dá muita alegria. Eu tenho como referência esse avô, que tinha então cumpri o prometido. Alguns prometidos eu cumpri. Conta a minha família que eu dizia que ia ter 3 filhas, eu tenho. Que eu ia casar com um bancário, meu marido é bancário. Olha. Então, eu tô prometendo. Tomara que eu tenha prometido ficar milionária, né? Tomara que eu tenha... eu vou ficar milionária. Uma taróloga que falou isso. Porque as coisas que eu andei prometendo aí, eu cumpri até agora. Então, fazer o jornal
pra gente, assim, uma alegria, um aprendizado. A gente aprende todo dia aparecem situações novas. É claro, né? Tem os dias que chovem, outros que batem sol, mas é da vida de todo mundo, né? E aí eu me fixo muito quando eu falo essas coisas, numa oração que eu faço com frequência, e tem uma parte dela que diz assim: superabundo de alegria no meio das minhas tribulações. Então é mais ou menos isso. Eu sou muito alegre no meio dessas tribulações todas, né? A gente tem um foco, tem fé, tem força, e aí vai tocando o jornal, né? Olha que bacana. E Marinês Meirelles, como é que aconteceu? Você é empresária. Você tem a Essencial Creche Escola, que fica na Barra da Tijuca, no Rio de Janeiro, né? Sim. Há muitos anos. Sim. Né? Ali como empresária da educação, né? E como é que aconteceu o jornalismo na tua vida? Conta um pouquinho pra gente. Então, tudo começou por eu ser dona de uma escola. Apareceu um rapaz na minha escola me oferecendo um produto para que eu participasse de um programa da rádio. Eu sou professora formada, trabalhei anos na prefeitura, enfim. E aí, dona de escola, empresária, e estava num momento difícil, 2014, e eu falei, eu vou para tentar captar mais pessoas. Uhum. Quando eu entrei no estúdio da rádio, eu não sei se você teve essa sensação, eu me apaixonei por aquilo. Sim. Eu falei, nossa, eu quero isso para mim. Uhum. E aí, a gente fechava um pacote de 5 programas e, enfim, no primeiro que eu fui, nervosa, né? Como a Gabi estava hoje, nervosa, a pessoa que fechou comigo tinha fechado com uma outra pessoa também, e essa outra pessoa começou a reclamar, dizendo que tinha pedido exclusividade. Com isso, eu me dei bem, porque aí o rapaz que fechou comigo falou, vai ficando. Então, de 5 sábados, ficaram... Infinitos sábados. Infinitos sábados. Olha. E eu comecei a perceber ali, eu falei, gente, eu tenho que me fazer útil aqui, né? Então, tocava o telefone, eu atendia. 25431360. Esse telefone nunca mais vai sair da minha cabeça. Quer que eu ligue para alguém? Eu comecei a tentar me tornar indispensável. Ninguém mas eu queria que eles percebessem que eu fazia. Necessária. Eu era necessária, né? Necessário já é bom a E assim, já é bom, interessante. comecei a fazer entrevistas também, a participar, enfim. E aí, um belo dia, chegou o tempo, eles falaram, olha, chega, tá bom, né? Não precisa mais. Eu saí aos prantos de lá. Eu imagino, viciada de rádio. E era todo sábado, né? E era 1 hora de programa naquela época. Só 1 hora. Só 1 hora. E éramos 5 na bancada, Isso. fora os convidados. Imagina. Não, era uma loucura. Uma loucura. Mas aí, isso nos estúdios da Rádio Bandeirantes. E aí, depois, isso foi em outubro, que eu fui embora. Em fevereiro, o dono do programa foi me chamar para fazer parte da equipe. Eu acho que foi um dos momentos mais felizes. Falei, bom, realmente ele gostou do meu trabalho, eu me fiz necessária. Necessário já tá bom. Não tá bom. Aí começou a ter esse compromisso de todo sábado estar lá, até que um dia Ana Cristina apareceu para ser entrevistada. Eu fui procurada pelo programa para um quadro que, se eu não me engano, era Direitos e Deveres, para eu me apresentar como advogada. Sim. Então, eu levava um assunto assim meio inédito, e no direito tem vários, infelizmente, não são muito abordados. Então, eu levava algum assunto inédito que era para provocar a curiosidade e as pessoas fazerem as perguntas, e daí eu ia respondendo. Foi aí que eu comecei a conhecer vocês. Eu acho que eu fui uns 4 ou 5 sábados. Depois a gente também foi ficando, que foi agradando esse ineditismo que a gente levava. Sim. E aí eu comecei a fazer uma escala com o pessoal do próprio escritório. Isso. Então não ia só eu. Ia eu, na outra semana outro advogado, e outro. E a gente sempre buscava durante a semana esses assuntos inéditos da advocacia para chegar lá e abordar. Foi assim que eu conheci você. E aí depois você começou a trazer o jornal e também trazendo colunistas do jornal. Não, aí foi assim. Na verdade, o que aconteceu foi o seguinte: eu já estava me sentindo assim meio móveis e utensílios, né, do programa Direitos e Deveres. Eu falei, olha, acho que dá para dar vez para outras pessoas, né? A gente já está assim bastante tempo aqui. E a gente tinha um jornal. Ele falou, então,
deixa de vir como jurídico, né? E vem como jornal. Isso. Aí nós passamos aí como jornal, e aí vinha... Toda semana ia um colunista, né? Por exemplo, quando era a semana da Marinês já estava lá. Já estava lá. Aí a Marinês apresentava o jornal, contava as notícias do jornal e falava da coluna dela. Sim. Aí na outra semana ia um outro colunista, ia, por exemplo, Carlão, meu marido, falava do jornal, falava da coluna dele. E assim a gente foi ficando, já não mais como advocacia e já sendo jornal. Com o jornal. E aí, quando eu estava no programa, eu falei, vou criar um quadro para mim, que chamava-se Toque Show, que era dava uns toques da língua portuguesa, porque eu escutava muitos erros de português ali, né? E aí, quando ela veio com o jornal, eu me ofereci. E eu achei ótimo. Posso ter uma coluna no seu jornal? Ela, na mesma hora. Claro. Lógico, pode. Aí virou direto ao ponto. Não é o ponto que vocês estão pensando. Direto ao ponto para... direto ali, ponto final. E aí, foi aí que eu comecei com essa coluna e comecei a me envolver com o jornal, cada vez mais. E aí o jornal começou, depois que estabilizou uma determinada situação, aí vamos agora passar para o outro degrau. Aí começamos a fazer cobertura jornalística externa, ir aos eventos como jornal. Né? E as pessoas achavam esquisito, assim, meio estranho no início, porque um jornal chegava fotógrafo, videomaker, mas é televisão? Não, é um jornal. Mas é que o jornal tem um canal no YouTube, a gente divulga. Né? Então aí começou, né, nós a fazermos essas coberturas jornalísticas. E a equipe fixa do jornal, naquela ocasião, eram três jornalistas. E os jornalistas ficavam mais focados em fechar o jornal, que é semanal. Sim. Hoje em dia, o jornal semanal tem 28 páginas, quer dizer, é um jornal grande para poder fechar, né? E a gente está sempre dinamizando, quer estar sempre com as notícias bem frescas mesmo. Então, aí a gente começou a pedir aos colunistas, colaboradores, que fossem fazer as coberturas jornalísticas. Né? E aí, uma das pessoas, obviamente, que eu me socorri, se posso usar essa palavra, foi a Marinês. O Marinês, ela já estava no dinamismo de programa de rádio, né? Ele é desinibida, aquela coisa toda. Aí ela começou a estar conosco. E me apaixonei. Claro. Aí você chega lá no canal do YouTube, do jornal, tem várias entrevistas, tem vários colunistas, jornalistas, enfim, que apresentam aquelas coberturas jornalísticas e tem, obviamente, a Marinês também. Essa semana, 2 me perguntaram, vai ser aquela jornalista lourinha que vai vir fazer a cobertura? Olha a preferência. Aí eu falei, olha, nesse aqui até vai dar para ser, mas nesse aqui não vai dar. Eu adoro fazer isso. Você sabe eu sei. Como a gente gosta de comunicação. Sim. Aí eu tirei meu DRT de comunicadora, sabe? Então... Vou lá com a minha plaquinha. Um crachá, bonitinho. Da imprensa, né? De vez em quando umas carteiradas. É isso. Gente, e o jornalista que faz a cobertura jornalística do evento, ele é o responsável, por exemplo, da equipe. Indo eu ou não, a Marinês é a jornalista e tem o fotógrafo e o videomaker, ela é a responsável pela equipe. Então, ela diz onde o fotógrafo fotografa, onde o videomaker filma, né? Ela fica ali meio que na direção desse assunto. Assistir o show de Ivete Sangalo lá com a imprensa lá. Eu lembro, tava tendo a festa. Me leva que eu quero um dia participar disso aí. De final do ano. Disputado também lá no jornal, a coletiva de imprensa do Roberto Carlos. Que eu quero estar na próxima. Extremamente disputada. Porque primeiro, aí eu vou fazer aqui um merchandising, mas o rei merece sempre. Claro. Né? Primeiro que o tratamento é super VIP. A assessoria do Roberto Carlos, apanha os jornalistas, nessa última vez foi assim, apanham os jornalistas no terminal do aeroporto Santos Dumont. Então, são 2 ônibus super confortáveis que levam os jornalistas até a Angra dos Reis. Até Búzios. E dentro do ônibus é servido lanchinho, enfim, muito chique. Quando a gente chega lá, dessa vez eu fui também, dessa vez eu vou também. Da outra vez eu não tinha ido, mas dessa vez eu quis ir. Nossa, muito legal. Quando chega lá em Búzios, tem uns micro-ônibus para levar até a beirada da praia. Da beirada da praia tem uns barquinhos que levam para aquele transatlântico. Olha. Aí você chega lá no transatlântico e tal, aí vai lá para o teatro. Foi assim que foi. E aí ficam os jornalistas num espaço reservado para eles, o rei chega, né? E aí as pessoas começam a fazer as perguntas, né? Quem foi de jornalista dessa vez foi Carlão. E levamos fotógrafo e videomaker, né?
E aí me ocorreu levar um brinde do jornal, que é aquela ecobag. Sim. Aí levei a ecobag do jornal, levei uma caneca, levei o que tinha de brinde lá, uma camisa, né? Botei bem arrumadinha na sacola, levei 2, fiz uma dupla. Botei numa sacolinha para não sujar, não amassar nem nada, vai que eu consigo entregar, né? Aí, na hora de fazer as perguntas, o rapaz vem, cada jornalista pergunta, e jornalistas de todos os lugares, rádio, televisão, revista, jornal. O cantor Roberto Carlos, uma simpatia agradável, rindo. Olha, um sonho aquilo tudo. E eu estava lá, assim, de CEO do jornal, né? Porque eu não estava de jornalista, que era Carlão, fotógrafo videomaker. Depois entregamos lá para o rapaz, que era o responsável, as 2 sacolas, as 2 ecobags, uma para ele mesmo e outra para entregar ao rei, que eu tenho certeza que ele recebeu. Quando a gente saiu dali da entrevista coletiva, subimos para um restaurante, comemos tudo que a gente quis, um restaurante fantástico dentro Tudo de graça. Tudo por conta, tudo por conta. O 14º andar era onde ficava o restaurante, dentro do navio. Comemos, tal, depois descemos de novo para o show e assistimos o show com todo mundo. Gente. Com champanhe, no final tem um brinde da champanhe, todos os jornalistas ficaram. Quando terminou completamente o show, eles pegam a gente, botam naquele barquinho, traz de novo para Pro ônibusinho pro ônibusão, o ônibusão E vai embora. deixa a gente de novo no aeroporto Santos Dumont. Mágico, fantástico, uma organização ímpar. Você se sente assim, super, sabe, de casa ali com Olha, o Sabe Rei o que Roberto. é mais Então, legal de ouvir vocês falando essas coisas? É que, óbvio, que tem todo o lado benéfico, né? Mas dá pra ver o brilho no olhar de vocês falando sobre a carreira. Muito legal. Então, cara, é um sonho. Então verdade. agora, quando tiver, por exemplo, o próximo Show do Roberto Roberto Carlos, a entrevista coletiva do Roberto, aí já tem uma fila lá. Eu imagino. Eu vou entrar nessa fila também. Aí só vem a assim, primeira. a Marquês de Sapucaí, que é a escola de samba, né? O jornal tem credencial para estar lá também. Aí também tem, né, uma disputa para todo mundo ir. Aquele camarote que a gente ficou foi fantástico, Foi, né? muito legal. Então tem umas coisas assim também de jornalismo. Às vezes chega lá assim, 10, 12 convites para um show fantástico, né? E o jornal sempre privilegia, claro, os colaboradores. Olha, Claro. quem quiser ir, tem convites aqui. Aí avisa lá na assessoria que o jornal está indo, que é para ver que usamos o convite com a gente mesmo, assim, ninguém vendeu os convites, entendeu? Sim. E usamos com a gente mesmo para ir, fazemos a É cobertura. todo um esquema, né? Então, muito legal. Gabizinha, olha isso, olha quanta história que tem de Ana Cristina Campelo, Marinês Meirelles, que já estão atuando na área. Depois você fala da Intendente Magalhães do carnaval que a gente cobriu lá. Sim, foi maravilhoso. Olha Eu já só. desfilei lá, tá? Eu também. Na Intendente? Ô, Gabi, Na eu Boa queria saber Cidade, de você o Independente tinha seguinte, uma. Você representando aqui hoje, né, todos os jornalistas aí do presente que estão estudando para se formar jornalista, o que te levou a escolher a carreira de jornalismo? Fala para mim. Então, quando eu era novinha, né, eu lembro que eu falava Quando que... era novinha. Tá, Sem entendi. comentário. Olha só, eu já estou Não, nós quase só chegando somos aos jovens, 30. Olha, vou fazer aqui nós só somos jovens há mais tempo, É isso. tá bom? Tá. Adorei. Vou usar isso pra vida. Não, mas quando eu era novinha, tipo uns 10, 11 anos, eu falava que eu queria ser modelo, né? Mas infelizmente eu não cresci muito. E aí eu sempre fui muito comunicativa. E eu lembro, eu estudava numa escola de freira, e aí eu lembro que uma freira falou assim pra mim, tava no auge, assim, quando a Patrícia, a poeta, começou a... Acho que ela começou no Fantástico, se eu não me engano. Ela falou assim, cara, eu te vejo muito nela. E ela me deu um livro, isso eu tinha uns 12 anos. Ela me deu um livro sobre jornalismo. A freira? A freira. E nesse livro ela escreveu, né, uma cartinha falando, eu ainda vou te ver sendo jornalista. E eu acho que foi aí que deu o estalo de que eu queria seguir a carreira de jornalismo. Porque, por conta dessa questão, e assim, eu nunca tive nenhuma influência em casa, porque todo mundo da minha família é da área da saúde. Eu fui a única que saía ali da curva. Olha, então, que acho que foi aí bacana. que começou o estalo de querer jornalismo. Você tem preferência para algum ramo do jornalismo? Ainda não decidiu? Não, Olha. então, eu penso em seguir na área de entretenimento, porque eu sou muito, né,
engraçadinha. Eu acho que eu ia me dar super bem na área de entretenimento. E eu gosto muito também de jornalismo investigativo. Ah, o investigativo, é legal. Mas assim, de Mas o primeira... jornalismo investigativo tá para o estudante de jornalismo igual o direito criminal ou penal tá para o estudante de direito. É sempre a primeira paixão. Né? Depois a gente vai se adequando assim, né? Mas alguém tem mas que a ser, minha, né? a minha primeira opção sempre foi jornalismo de entretenimento. Eu sempre gostei dessa área. Vocês têm alguma inspiração no jornalismo? Porque assim, quando eu comecei a entrevistar, eu sempre vi o programa do Jô Soares, eu acompanho o Jô Soares, né? Que eu sou lá da época de Caim, Abel, desde que ele era Vivo Gordo. E o tempo foi passando, ele virou um baita comunicador e um baita entrevistador. Então, eu tenho referência de Jô Soares, pra mim, é o meu ídolo maior. Vocês têm alguma referência, assim, do jornalismo? Não, eu não tenho. Não tem, não? Nenhuma, assim, esse aqui... Eu admiro vários, né? Acho que se eu fosse... preferenciar ia pegar um pouquinho de cada um para fazer uma mistura ali. Não, uma pessoa exatamente assim, não. Eu vejo mais assim como um todo, né? Quando eu pego um jornal, eu não vejo como talvez uma outra pessoa que não tem um jornal vê um jornal, né? Eu já vou olhar a diagramação, se vazou a borda, quem está no expediente, quantas folhas tem, quais são as colunas. A gente vê de uma maneira diferente, né? Porque é o dia a dia da gente. Mas assim, ter exatamente uma pessoa... Não tem. Eu vou te falar que a minha referência, eu acho que ela não era jornalista, mas Hebe Camargo. Hebe Camargo é maravilhosa. Eu achava o programa dela de entrevistas, sabe? E a mulher que ela foi também, que lutava muito pelos direitos dos outros, dos mais fracos. Sim. Então, ela me inspira muito. O sofá de Hebe Camargo. Aliás, a gente já tem um sofá. Na verdade, a gente tem uma mesa, né? Porque a gente está num programa de rádio... Chama-se Inspira Ação, o nosso programa. Que tá no YouTube também, que né? tá no YouTube e é um produto do Jornal DR1. E as pessoas que aproveitando, né, fazer um merchanzinho aqui, as pessoas que querem lá seguir o canal, é só botar Jornal DR1. Tá dentro do Jornal DR1. É o web rádio do Jornal DR1, é um produto legal. do Jornal DR1. Mas tá no YouTube? No YouTube. No YouTube assiste ao vivo. Assiste ao vivo e depois fica gravado lá, para quem quiser assistir. E quais são os dias que passa ao vivo lá? O meu com a Marinês é às sextas. Sextas-feiras. A gente tenta começar às 4, né, Marinês? Tenta começar às 4 Geralmente horas. É por aí, 4 horas, leva quase 3 horas de programa. Pô, que bacana. A gente Eu já tive lá, recebe, inclusive. você já esteve, a gente recebe músicos, poetas, escritores. Tudo. Que a gente quer levar histórias que inspirem outras pessoas a não desistirem, a seguirem sempre em frente. Que legal. Você falar em desistir. Ana, você já pensou em desistir alguma vez? Ou seja, da carreira de direito, ou seja, da carreira de jornalismo? Não. Não? Nunca pensei em desistir de nada. Eu sei que as coisas são sempre muito difíceis, né? Muito difíceis. Eu, quando me formei em Direito, eu era uma menina, não tenho problema nenhum em dizer minha idade. Eu me formei, eu tinha 20 anos. Eu hoje tenho 63. Uau! E eu com 20 anos de idade... O que você fala? Sou só jovem há mais tempo. Jovem há mais tempo. E eu com 20 anos de idade, com uma carteira de advogado, eu tive que me impor muito, né? Sim, imagino. E sendo mulher também. E há 43 anos atrás. Pois é. Imagina. Hoje em dia ainda tem que se impor, né? Eu dei sorte que eu tive um pai muito feminista, sabe? Meu pai foi muito feminista. Às vezes eu chegava assim do fórum, meio chateada, porque alguém não tinha me tratado com o respeito que eu achava que tinha que tratar, e ele via, o que houve? Eu contava. Ele dizia, então você vai lá amanhã e enfrenta. Aí eu ficava pensando assim, mas não é você que vai ter que ir lá enfrentar, não? Aí ele dizia assim, não, é você que tem que ir lá enfrentar. Entendeu? Então eu aprendi já, né, há 43 anos atrás, com 20 anos, que quem tem que enfrentar por mim sou eu mesma. Então, eu desistir das coisas não é uma coisa que passa pela minha mente, desistir. Né? Nunca pensei em desistir da advocacia, em que pese há 43 anos atrás, com 20 anos formado. Os conselhos que meu pai me deu foram sempre muito bons. Uma vez ele disse assim, eu tinha um cabelo muito cacheado, e usava muito tênis. Não sei se ainda existem esses tênis. Eram uns tênis Hadley, de enfiar o pé assim. Eu sei era qual é, fácil, da minha época, né? sim. Era fácil de calçar aquele tênis. Sim. E eu usava vestido. Na época que nem era moda usar tênis com vestido, eu usava tênis com vestido. Porque tinha muita coisa para fazer, tinha que andar em muito lugar. Então, uma vez eu falei, poxa, ninguém me leva a sério. Eu chego lá, a pessoa pensa que eu sou uma estagiária. Ele diz assim, corta os cachos e sobe num salto.
Aí eu cortei os cachos do cabelo, subi no salto. Hoje eu não tenho mais o cabelo cacheado, mas ainda não desci do salto. Eu ainda continuo. Eu no salto ainda continuo. E, de fato, deu uma certa diferença, assim, na maneira, né, como as pessoas passaram a me olhar, porque já não tinha aquele monte de cacho no cabelo, já tinha um salto alto. Às vezes eu chegava nos lugares e as pessoas diziam assim, pois não, filha, pode falar, né? Diga minha filha, ou então diga querida, essas coisas assim. Eu dizia, olha, se o senhor não sabe o meu nome, me chame de doutora, que é o que eu sou. Uau. Então eu começava a se impor, entendeu? né? A me impor. E isso foi assim, tipo, quando eu ia fazer a queixa, por exemplo, meu pai, ele não dizia assim, eu vou lá comprar o seu barulho. Não, quem é que foi? Ele não dizia assim, ele dizia, volta lá e dá o troco. Entendeu? Tá te fortalecendo. Então foi me fortalecendo, né? Então, desistir, não me lembro nunca de ter desistido. Passado pela tua cabeça. Passado pela cabeça. Pelo contrário, né? Tem uma poesia agora está me ocorrendo dizer isso, tem uma poesia da Bruna Lombardi, que ela é poeta, ela não é só uma mulher bonita, né? Ela é poeta também. Não é só um rostinho. E ela tem uma poesia extensa, não vou dizer a poesia toda, mas ela, no final da poesia, ela diz o seguinte, há o mar, a fúria do mar e a força da rocha que o enfrenta. Então, eu sou sempre a rocha que enfrenta o mar. Entendeu? Então, isso foi uma coisa que eu trouxe para minha vida. Então, desistir das coisas não é uma coisa que me passa pela cabeça. Poxa, que legal. E quando eu vi as três aqui, né, eu adoro entrevistar mulheres empoderadas. Eu vejo vocês como mulheres empoderadas, né? Porque tem que ter muita coragem. Você vê, a Gabizinha não tem referência, vou fazer jornalismo. Estudou em escola de freira. Uma escola fala, você vai ser jornalista e tu tá metendo as caras aí, eu sei do teu corre aqui, né, da tua luta, e quem é estudante realmente, eu acho que todos nós passamos por essa fase, não é uma fase fácil, tem que ter perseverança, né, Marinês, sei da história de perseverança de vida da Marinês Meirelles. Sim. Marinês Meirelles que enfrentou câncer de mama. Um câncer de mama e é sobrevivente. Fiquei carequinha que nem você. Olha, ficou bonita assim, ficou... Eu fiquei bonita. A Marinês é bonita, mas até careca. É bonita. Eu falava assim pro meu pai, nossa, pai, tá bonito hoje. Ele, não, bonito eu sou, tô bem arrumado. Né? A frase. E, Marinês, entrando um pouco, né, até eu ia te chamar aqui, já em momentos anteriores, que eu ia entrevistar o Cauã, né, um rapaz que entrou em contato com o podcast, querendo falar sobre a história de vida dele, também é o vencedor do câncer, graças a Deus, né? Que eu sempre aprendi, sempre que a gente fala nisso, falar a frase que Deus me livre dessa má hora. E você passou por essa má hora, você foi uma vencedora. Vamos falar um pouco sobre isso, só que pode servir de referência para muita gente, ou que está enfrentando um problema desse, que a pessoa pode perseverar, ter fé e conseguir. Não, como é que foi com isso na certeza tua vida? a fé é fundamental. Uhum. E descobrir o câncer foi uma coisa assim muito inesperada, porque eu não fazia o autoexame porque eu tinha medo de achar alguma coisa. Eu sei que muitas pessoas não fazem porque também tem esse medo. E o meu conselho é, façam. Porque se eu tô viva hoje, isso foi em 2013, foi porque, de uma forma que eu não estava nos meus planos, eu senti um caroço no meu peito e aí foi a sorte, que foi muito cedo. Apesar dele já estar muito grande, e eu tive que fazer uma mastectomia total, né? Tirei a minha mama toda, o que foi muito dolorido naquela época, porque se é uma coisa que mexe muito com a gente, enquanto mulher, é quando você se vê mastectomizada, sem o seu bico do peito, porque o bico, ele tem um significado. Eu amamentei meu filho, sabe? Então, mas enfim, tirar tudo foi muito difícil, mas eu fui buscar forças lá no fundo. A dança foi algo que me curou. Foi uma ferramenta que eu usei para conseguir superar isso tudo. Eu não parei de dançar mesmo. Eu fazia quimioterapia, ia para casa, dói em todas as suas articulações, mas eu ia lá, eu falei, não, eu vou fazer aula. E fui, careca, me apresentei e passou, né? Então foram 5 anos tomando o remédio, que você tem que bloquear os seus hormônios. E graças a Deus eu tô viva, tô bem, tô feliz, meus cabelos cresceram, esse é meu. Não é grudadinho, não é comprado, é natural. Eu tenho o maior prazer de sentir ele aqui nas minhas costas. Eu falei, gente, só quem
passou pelo que eu passei, que sabe como é gostoso, sabe? Fazer um rabão de cavalo. E é isso, e eu continuo dançando, sabe? A Ana Cristina foi me assistir domingo. Muito bacana. Espetáculo muito lindíssimo, né? Foi. A dança tem esse poder em mim, né? Além da dança, eu jogo vôlei, enfim. Pois é, essa é a pergunta que eu ia te fazer, inclusive, mas aproveitando esse gancho... Faz aula de dublagem. Dublagem. Olha que bacana. Ser dublador é maravilhoso, você tem que fazer, é muito legal. Eu levei meu filho lá, né, aqui no Instituto Artístico da Barra da Tijuca. Foi lá mesmo que eu fiz. Né, no IAB. IAB. Né, muito tem que bom ficar ali. prestando atenção, né? Porque você tem que falar de acordo com... Não, verdade. é uma técnica, é um trabalho... Não é nada fácil. Muito difícil. Dá uma palhinha pra gente Você tem aí. que ter emoção, que você tem que interpretar. Sim. Você não pode falar Casa do Garay. Casa do Garay. E aí a voz tem que falar Casa do Garay. Casa do Garay. Você tem que Gesticular. usar o tá tempo. no mesmo tom, fazendo né? o tempo da sua boca que fecha, que abre, o outro tem que fazer também. E isso é rápido, sabe? É lindo, é uma carreira linda. O teatro, eu me apresentei no SATED semana passada. Eu fiz um monólogo, ela não foi. Mas eu criei um monólogo, era um sketch. Criei, me apresentei, contracenei com boneco. O teatro continua na minha vida. Olha que bacana. Então é a arte, além do meu trabalho com criança, né? Com bebê. Então, assim, eu sou muito feliz, sabe? Eu tô viva, quero aproveitar cada segundo da minha vida. Que legal. Fazendo tudo que eu posso. E estando com os meus amigos. Isso aí. Glória a Deus, né? O impossível para os homens, né? É o possível. Não, a fé. Para Deus não existe. A fé é imprescindível. Hoje eu escuto a oração todos os dias, né? Através do bispo Bruno Leonardo, e hoje a oração foi sobre isso, né? O impossível para os homens é possível para Deus. Com então a gente não certeza. pode perder a fé. Estou falando de religião não, tá? Não, eu falo tô falando eu tô falando da fé. fé em Deus. Eu Em acredito um certo muito sentido, em Deus. quando a gente desiste, a gente também perde um pouco a fé, né? Isso é verdade. Quando você Total. desiste, né? Eu me lembro Total. sempre daquela passagem de Pedro, né? Pedro que tá no barco. Sim, que aí a pesca ele vê maravilhosa. Jesus, aí quando começa a afundar é quando ele perde a fé. Não, Não, tem uma ele passagem ficou assim. a noite toda para pescar e não pescou um peixe. Quando ele isso. voltou, Jesus entrou no barco de Pedro e falou: volta lá que você vai ter uma pesca maravilhosa. Ele falou: mas eu fiquei a noite toda e não pesquei nada. Ele falou: volta lá. Ele voltou por confiar em Jesus Cristo, voltou e teve... Os peixes pulavam dentro do barco dele e foi assim a pesca maravilhosa. Pois é. Então, assim, quando Deus fala, vai, ele tem um propósito. Mas tem uma letra de música, né? Anda com fé, eu vou, que a fé não costuma falhar. E não Exatamente. falha Gilberto mesmo. Gil. E não falha. Não falha. Né? Tem Mas muita... como você já tem fé, você já fez mais da metade do caminho. Mas eu acho que a pessoa é aquele homem de pouca fé, né? Justamente quando o barco afunda. Ou quando a pessoa afunda mesmo, que ele estava andando sobre as águas junto com Jesus. Isso, tem e essa quando passagem. Na hora que ele perde a fé, ele afunda. Ele Aí afunda. Aí ele fala, homem de pouca fé. Então a gente não pode perder a fé, nunca, né? Eu acho Você que abala às vezes, a mas... gente pode desistir de coisas que, claro, não faz bem pra gente, coisas que não tem jeito, né? Sim. Eu quero morar na Lua, não tem como, né? Vou desistir desse Coisas plano, que- né? Para de Mas, usar- tipo assim, essas coisas assim do dia a dia da gente, do foco que a gente tem na vida, né? Do que a gente projeta que é pra vida da gente, que vai ser bom, eu acho que não deve desistir, não pode Sim. desistir, né? Porque as pessoas, assim, vem um momento difícil, né, Gabizinha? Às vezes, as pessoas estão indo tão bem, mas um momento difícil, elas desistem. Eu ia falar isso agora. É pouca fé. Eu ia falar isso agora, porque, assim, o que eu já tive de gente falando assim, jornalismo não dá dinheiro. A pessoa vai pelo dinheiro, né? Isso é. Aí, hoje em dia, o pessoal quer ser o quê? Médico, advogado. E às vezes tem também umas perguntas tolas. Você é advogado, já está estabelecida, você vai ter um jornal para quê? Por que você quer ter um jornal? Por quê? As pessoas também Só são tá vendo inconvenientes dinheiro. também, né? Entendeu? Né? Só tá vendo dinheiro. É. E o prazer de estar aqui, o prazer de De às vezes você vai entrevistar lá no jornal, a gente entrevista às terças, quartas e quintas. A gente faz uma live, mas é um formato diferente, que é aquele quadrado em cima e aquele quadrado embaixo, eu particularmente não gosto. Eu vejo. Você vê, né? Então nós fazemos a live como se fosse uma entrevista mesmo, a pessoa sentada num sofá, sentada em algum lugar. O jornalista entrevistando ali na hora, é uma live, mas é em formato de entrevista. E às vezes eu vejo as pessoas chegarem lá, assim, nervosas, às vezes traz a mãe, ou traz o filho, e se maqueia lá. O quanto isso é importante para aquela pessoa, né? Então, nós tentamos tratar isso como tão igualmente importante para a gente. Porque com o dia a dia, você acaba meio que se anestesiando das coisas, né? Não tem mais aquele frisson, né? Mas não
pode ser assim. A gente tem que estar tão igualmente emocionado quanto aquela pessoa que está indo lá dar Sim. o depoimento dela, contar a vida, dizer como tudo aconteceu, né? E então... eu quase, por exemplo, desisti do jornalismo, né? Mas o meu foi por conta de questão financeira. Acho que todo mundo, né, passou por muita dificuldade em 2020, na pandemia. E aí, na verdade, o meu começou em 2018. Eu comecei a fazer faculdade de jornalismo em 2016 e eu tive que parar o jornalismo por conta da pandemia, porque meu avô ficou doente, enfim. E eu fico até brincando, falando que eu já tive tudo e depois não tive nada, né? A gente perdeu tudo. Bem-vinda. E aí, ele falou, meu avô era comandante, né? Ele tá vivo ainda, graças a Deus. Ele é comandante da Marinha, mas aí ele ficou internado, enfim, ficou entubado. E ele falou, não, depois, quando ele voltou, ele falou, não tem como mais eu ficar bancando a faculdade. E até então, meu avô é muito antigo, então aquela coisa de pessoal machista, não deixava ninguém trabalhar. E era basicamente uma casa só de mulheres. E ele não deixava ninguém trabalhar. Então todo mundo se formou, mas ninguém nunca trabalhou. Porque ele não deixava. E aí foi a mesma coisa com a gente quando eu tava com uns 18 anos, 18, 19. Aí aconteceu a situação da minha avó falecer, teve a questão financeira, e ele falou que não tinha mais como pagar a faculdade. E aí a minha mãe falou assim, cara, não tenho o que eu fazer, vou ter que correr atrás. Minha mãe começou a trabalhar, minha mãe é psicóloga, né? E aí ela começou a sustentar a casa, mas ela falou, mesmo eu sustentando a casa, eu não consigo mais manter aquele padrão de vida que a gente tem. Então, eu não consigo pagar sua faculdade. E aí foi quando, na pandemia, eu comecei a colocar currículo, comecei a trabalhar em shopping. Mas, assim, eu não consegui voltar direto pra faculdade. Porque, assim, consumia muito. Eu chegava em casa às 11 horas da noite. Em loja você foi trabalhar? Fui trabalhar em loja. E aí eu chegava muito cansada. E aí, foi quando? E aí depois, isso foi em 2020. Em 2021, em agosto, a minha tia é médica, ela me chamou pra trabalhar com ela. E aí as coisas melhoraram, eu consegui organizar meu horário. E ela falou, não, volta pra faculdade e que aí eu vou te liberando mais cedo. E aí eu fiquei meio pensando, caramba, volto pra jornalismo ou não volto? Porque assim, nesse trajeto, o que eu mais escutava era, você vai ser pobre, você vai ser pobre. Jornalismo é muito... jornalismo é muito QI. Contrariar, vai lá e dá certo. Aí entendeu? jornalismo, Assim, e todo mundo falava, jornalismo é muito QI. Eu ficava assim, meu Deus, todo mundo da minha família é da área da saúde. Por que eu não fui pra área da saúde? Eu não consigo nem ver sangue, senão eu desmaio. Aí eu falei, cara, não tem como, eu não consigo me imaginar em outra profissão que não seja jornalismo. E aí mesmo assim eu falei, cara, não... Vou ter que seguir, e é isso. E hoje tô aqui, tô indo pro 6º período. Amém, tá vendo? E daqui a pouco tá exercendo aí. Mas a melhor coisa que a gente pode ter pra vida da gente, e isso é uma coisa que eu aprendi também, eu aprendi o seguinte, que o meu melhor namorado é o meu estudo. O meu melhor marido é o meu trabalho. Entendeu? Então a gente tem que ser independente. Sim. Né? Então tem que ter uma carreira, tem que ser independente, não podemos depender de ninguém. Assim também ensino as minhas 3 filhas. Né? E aprendi que a gente só pode ser independente, dona do nariz, se for dona do bolso. Né? Então a gente tem que ser dona do nosso próprio bolso. Eu nunca fui ensinada a procurar marido rico, casar bem. Não, eu sempre fui ensinada a estuda, aprende, e aprende coisas boas, enfrenta a vida, porque a vida é para enfrentar mesmo, e o seu trabalho é a sua independência, você é dona do seu nariz se você for dona do seu bolso. Eu acho que é isso, né? É isso que eu passo também para as minhas filhas lá em casa. Eu acho, completando assim o que a Ana está falando, que a gente tem que estar sempre aberta. Né? Sim, para coisas novas. A gente está sempre aberta às oportunidades, essa questão às coisas da própria novas. Rádio aconteceu assim meio que vamos fazendo e vamos fazendo. Sabe? E aprender. Aberta a aprender. Ter humildade. Nunca dizer, já sei, não sabe. A gente nunca sabe. Quem fala que sabe de tudo não sabe de nada, né? Não, às vezes as pessoas até entram numa assim de 43 anos de advocacia, né? Eu digo, olha, quando eu crescer é que eu quero ser advogado. Eu ainda sou estudante, entendeu? Então todo dia a gente estuda, todo dia a gente aprende, né? Então eu acho que essa humildade a gente também tem que ter. E eu, às vezes vejo umas outras pessoas, eu tenho 20 anos de formado, disso, aquilo. Mas, pô, não deve saber nada. E não só isso, hoje em dia o
pessoal vamos pega aprender muito, mais. aprende muito na internet e acha que sabe tudo. Não é? Então, é manter também esse padrão de humildade, de, pô, já aprendi mais uma coisa boa, legal, fiquei um pouco mais sabida, mas amanhã eu ainda tenho mais para aprender, amanhã eu tenho mais para aprender. Igual aquela bolinha do jogo Come-Come, né? Sim, Todo dia a gente Pac-Man, vai... nossa. entendeu? Comendo um pouquinho São mais. demais. E você está falando, em cada vez a gente tem que aprender mais. E realmente, né? Quem fala, eu já sei de tudo, esse cara aí pode descartar que ele não sabe de nada. Falando em tecnologia, que está sempre mudando, né? Tudo em todas as profissões. A tecnologia tem ajudado muito na profissão de jornalismo, Ana? Tem ajudado bastante, é uma ferramenta boa. Agora, como quase tudo, né? Nesse mundo polarizado que a gente vive, tem que ter muito cuidado, porque é o tal do fake, né? Da fake news. Às vezes eu recebo muita pauta, no meu celular, no meu zap particular, as pessoas me identificam como jornal, manda muita coisa para lá. Mas quando eu acho interessante e reencaminho para a redação, sempre a observação é investigar primeiro. Ir na fonte. Ir lá na fonte. A lei das 3 fontes, aprendi isso na faculdade. Ir lá direto para saber se aquilo é aquilo mesmo ou não. Nunca divulgar assim, pô, que legal, peraí. Não, na empolgação. E aí eu acabei até trazendo isso para minha vida. Muitas vezes as pessoas dizem alguma coisa para mim, até eu antes, tipo, deixa eu dar uma olhadinha, ver se é isso mesmo. Sim. Mas isso é até na vida também, né? Na vida, é para tudo. Sim. Então, ajuda bastante algumas coisas, né? A gente agora está falando muito de inteligência artificial, eu já escrevi algumas coisas a respeito disso, tanto do ponto de vista jurídico, quanto do ponto de vista do jornalismo, ou da vida da gente mesmo, né? É uma ferramenta que, se for usada para o bem, vai ser fantástica. Sim. Se for usada para o mal, aspas, fantástico, entendeu? Né? Dá para usar das duas maneiras, a bonita e a feia. Sim. Então, essas coisas modernas que vêm para facilitar, a gente não pode ser contra. Eu tenho uma amiga que não tem WhatsApp. Eu digo, você não existe. Porque quem não tem WhatsApp hoje em dia não existe. Ela não tem WhatsApp. Então, posso fazer uma observação sobre essa questão da internet pro, né? Não só pro jornalismo, né? Do avanço da tecnologia. A única coisa que eu fico muito triste, um pouco às vezes desanimada, é que eu acho que hoje em dia qualquer um pode ser jornalista. Você tendo o seu celular dentro da sua casa, você pode passar qualquer tipo de informação. Então, assim, tem um lado bom e um lado ruim também desse avanço da tecnologia. Vocês não acham? Mas é a perversidade globalizada. Isso está em todo lugar do mundo. Sim. O que a gente tem que fazer, e aí é necessário fazer, é separar o joio do trigo. Sim. Né? Não receber aquilo logo de cara e se informar. Agora, inteligência artificial, essas coisas todas que estão aí para nos facilitar, claro, eu acho fantástico tudo isso, né? Quem poderia imaginar, 20 anos atrás, que a gente ia ficar escutando a bolsa? Não, o que você está escutando? Você consegue montar roteiro o telefone está tocando. Na inteligência, né? Na inteligência artificial. Mas é usar com parcimônia, né? Usar com critério, usar para o bem. Claro que a gente sabe que não vai ser assim, né? Vão usar para o mal também, vão fazer uma série de coisas, mas é separar o joio do trigo e, como dizia o outro, os cães ladram, a caravana passa, a gente segue passando, fazendo certo, né? Olha que bacana. A inteligência artificial, ela veio para mudar realmente, né, todo o cenário. Tem gente que tem medo da inteligência artificial. Eu não tenho respeito. Eu acho que você sabendo usar a ferramenta, a inteligência artificial, ela te ajuda muito, ela te auxilia muito. Com certeza. Mas é aquilo que você falou, é sempre buscar a fonte. Né? Porque, um exemplo, se eu coloco aqui na inteligência artificial perguntas de entrevista para a Ana Cristina Campelo, ele vai me dar várias perguntas. Às vezes nem assustador, sabe né? quem é Ana Cristina Campelo. Mas vai perguntar. Então ele fala aí, você pode perguntar para a Ana Cristina Campelo o seguinte... Não, inclusive na dublagem. E esse assustador meu tem os dois sentidos, de fantástico e... Não, de fantástico que absurdo. Que absurdo, exatamente. Não, e conforme você vai alimentando mais ela vai ficando mais inteligente. Isso é muito bizarro. Eu tava estudando mais sobre isso, e conforme você vai fazendo mais perguntas, eu não sei ali como é que é, né? E aí ela vai te dando muito mais informação. Isso é muito bizarro. A dublagem tá se sentindo um pouco ameaçada, porque a inteligência artificial chegou. Então, primeira coisa, quando eu fui fazer dublagem, falar assim, você está jogando dinheiro fora, porque está chegando a inteligência artificial. Porém, o que a inteligência ainda não faz, não sei se fará, é interpretar o que o humano faz. É emoção. É verdade. A emoção, ela não traz, entendeu? Então, eu acho que ainda não vai substituir. Eu fico muito irritada, às vezes, quando eu escuto que o jornal vai acabar, os livros vão acabar. Você está comprando livro? Que besteira, você vai comprar livro para quê? Eu digo, não, mas...
essas pessoas que, vamos usar uma gíria, que curtem o jornal e o livro, não vai acabar nunca para elas. Sim. Vai acabar Também para esse acho. outro pessoal, mas para esses não. Eu Então, a gente tenho um segue. irmão de 11 anos, né? E mês passado eu levei ele a primeira vez numa livraria. Ele ficou em choque. Ele achou aquilo ali um mundo. Ele ficava, meu Deus, eu quero tudo. Aí eu fiquei, ao mesmo tempo que eu achei lindo, eu fiquei tão em choque, porque assim, as crianças hoje em dia estão tão viciadas em telefone que, por exemplo, os pais nem param, né? Pra poder levar elas Essa nesse... semana passada no escritório, fiquei com pena de uma criança, o cliente foi lá para falar, eu até passei, oi, como vai? Tá bom, cumprimentei, tinha uma criança. Eu adoro criança, né? Sou doida para ser avó. 3 filhas e não sou avó ainda. também. A do meio me disse que adotou. Mãe, tem uma novidade. Falei, e agora, né? agora, Aí ela mãe? falou, adotou 2 gatos. Então, quer dizer, É a vai avó, demorar, a avó de dos gatinho, gatos. a avó de Mas pet. tinha lá uma criança, tava conversando com ela, e ela tava mexendo no celular, que dá um celular para a criança ficar quieta. Ela tava vendo lá uma galinha pulando assim no celular. Eu falei, olha, uma galinha. Aí eu nunca vi uma galinha de perto. Eu fiquei caída, passada, assim, nunca vi uma galinha de Como é que perto. pode? Como é que pode? você Eu vê, corri da atrás onde das veio o galinhas. leite? Pois Do é, mercado. eu corri atrás Mas das é. galinhas, eu esperava elas saírem do ninho para poder pegar os ovos, às vezes ainda quentinho, assim. Como é que pode? É uma tristeza, né? Essas coisas a gente assim. vê um divisor de águas que eu falo aqui, né? Uma época sem tecnologia, sem telefone celular, sem internet, sem computador. Agora Nós todo vivemos mundo essa na época. velocidade 2x. Orelhão de ficha, né? A gente tinha que se reunir para a gente vai brincar de que hoje? Pique-bandeira, garrafão, né? Pique-guitarra. Não, um dia desse a minha filha estava falando comigo e eu achei que ela não estava em casa. Aí daqui a pouco, eu falei, Júlia, você está onde? Eu estou no quarto. O quarto dele é ao lado do meu. Mas eu me faço levantei isso e ela direto falou, lá em "Agora, casa. Não admito que você fale comigo pelo telefone. Ai, não, no conta zap." aquela A gente história. fala pelo WhatsApp também, eu e minha dentro família. de casa. Você vai parar aqui na porta do meu quarto e vai falar comigo aqui. Claro, a Vitória tem muito Conta a disso. história do... Da Júlia? Não, essa mesma é filha. demais. Eu perguntei assim, Júlia, oi, filha. Oi. Júlia, oi. Tá tudo bem? Aí ela me mandou um 8. Um número 8. Número 8. Aí eu fiquei, Júlia, Já até tá imagino tudo o que bem? seja. Aí ela mandou o 8 de novo. Aí eu falei, minha filha, eu não estou entendendo. Está tudo bem com você? Aí eu liguei. Quando eu ligo, ela diz, oi, Tô. Imaginei. Falei, Ela Júlia, imaginou, tá vendo? Não, mas Ela você passou não pela fale cabeça. comigo Mas eu não desse faço isso jeito. não. Mas eu Oi, não faço tô. isso não. Você não fale comigo desse jeito. Ela tem Essa minha quantos filha, anos? 25. Meu Ah, Deus. Eu falei, idade. você não fale comigo deste jeito. Pois eu estou é. lhe proibindo. Ela riu pra caramba. Ela tinha que colocar um 8 com acento circunflexo. claro. Talvez a gente até Não, aí entender. sensacional. Um 8 às vezes. Muito. Eu É fico trabalhando na 8. sala essa semana mesmo. Eu tava trabalhando na sala, tava cheio de coisa, uma planilha importante que eu tinha que fazer. Vitória no quarto, daqui a pouco chega a mensagem dela. Eu falei, ué, mano, tô acabando a planilha aqui. E isso no. Aí eu enjoei de responder, que eu nem podia. Que ela perguntava no WhatsApp, eu falei, já vou, tô acabando. Ela perguntava no Zap, eu respondia verbalmente, porque não dá pra fazer 2 coisas. Né? Por isso que é ruim. Dentro de casa não dá, né? Não, Do quarto ao lado. Não, Gente, pra faça vocês isso. terem noção, lá em casa são 2 andares. Teve uma época que a minha mãe colocou campainha na parte de cima. Quando ela Pra chamar quisesse alguém? falar. É Quando isso ela aí. quisesse falar com a gente, ela tocava a campainha. Então, quer dizer, essas modernidades são fantásticas, que venham todas as modernidades para facilitar a vida da gente, né? Sim. Agora tem aquelas inteligência artificial que você pede para ligar o ar-condicionado, É, ligar Alexa. a televisão e tal, né? Eu acho isso tudo fantástico, não sou contra absolutamente nada disso. Agora, a gente tem que saber usar. Um dia, eu, também falando com um estagiário de direito, eu dei um texto para ele, lê esse texto aqui para mim. Era 12 ou 15 linhas. Ele falou assim, isso tudo? Aí eu olhei, meu Deus, 15 linhas, isso tudo. Eu não sei nem quantos livros eu já li na minha vida. Pois é. Entendeu? Então, essas coisas assim meio que assustam. Chocam. Né? Choca. Você fica chocada mesmo. E eu não estou falando isso só exatamente do jovem, não. Eu, um dia desse, conversando aí num outro lugar, tinha uma pessoa mais ou menos regulando de idade comigo. Ele falou, eu nem sei quantos anos tem que eu não leio um livro. Eu falei, ele ainda fala, Você, né? nossa, Ele que tem onda, verdade. hein? Que onda, hein? Legal, todo mundo tá te escutando. Entendeu? O cara assim, cheio de sabe, nem sei quando. Tipo assim, como se fosse uma perda Se de gabando tempo. de alguma se coisa, gabando, né? porque... Olha Hoje em só. dia o pessoal lê notícia no Twitter. É, Acorda, a primeira coisa que faz é ler E no tem Twitter. aquele escritor fantástico que ele diz que quem não lê, mal sabe, mal ouve e mal vê.
né? Que é o mal bataan. E eu ainda digo que mal fala também, né? Mal sabe, mal ouve, mal vê, mal fala. Mal fala. Mas é porque ele não tem o diálogo, não tem nem assunto, não tem conteúdo para um assunto. E eu amo pegar um livro Eu e também. folhear. Eu Ler também. um livro e Eu amo o tal. cheirinho da folha do Mais livro. do que ficar com aquele... Kindle. Kindle, né? Aquilo ali pra mim não tem a menor graça. Eu gosto do livro, pra rabiscar. Claro, e uma das coisas que a gente traz também, né, da era Flintstone, que eu falo, e hoje a gente vive a era Jackson. Mas nós viemos da Flintstones. Então, os homens, principalmente, quando eles iam azarar uma menina, eles tinham que chegar na lábia. Não tinha nada de que ter WhatsApp, história não. pra contar. Cheguei aí, tudo bem? Tinha que ter. Então, tem que ter a essa história. comunicação do Um povo enredo. que traz ali dos anos 80, dos anos 70, 90, nossa época... Eu acho na ideia. Eu acho a nossa geração fantástica, porque a gente viveu tudo isso. Nossa, e vivemos ainda estamos tudo vivendo um isso. bocado de coisa Ainda estamos legal. vivendo a época deles. Entendeu? Então eu acho legal. É. Porque Mas olha só, você já tá casada, ele já tá casado, já se casou. É. E agora que eu? Tá difícil. Porque o pessoal só sabe teclar. Sim, Aí quando chega sim. aquela cara, e aí? Fica assim, ó. É horrível, Mas não não dá. acontece não isso, tem Gabizinha? assunto. Não Porque tem assunto. Eles ali no WhatsApp, não, Ai, porque, que horror. é o cara. Isso aí. Então vamos marcar no Aí tu encontro. chega Marca, aqui, o cara tá aí caladão. chega, Fala errado. Pior quando eles começam a escrever Aí, ó, errado. Marinês, Fala imagina, errado, Marinês. não dá. Não dá. O cara falou, vamos ali no teatro que o ingresso é gratuito. Aí não dá. Tu vai casar com um cara Tchau. desse. Tem que contar essa história do gratuito. Então, vou contar. A gente tava na Rádio Bandeirante, vou contar aqui pra galera aqui, tá? Isso. Sempre me seguem aqui, me dão moral. E a gente tava ao vivo, que não sei o quê, eu e Marinês Meirelles, sentado na bancada, a gente sempre sentou um do lado do outro, que a gente, tocava o Mas refrão a daquilo. gente tem intimidade pra eu falar isso. Claro. E eu, do nada, eu mandei assim, e hoje, vamos dizer, vai ter um show de Marcelo Duque, os 3 primeiros que ligarem pra cá, eu vou dar ingresso gratuito. Na hora, a Marinês falou assim, gratuito não existe, é gratuito. Ao vivo. Eu falei, obrigado, Marinês, pela correção. Então tem 3 ingressos gratuitos aqui na Rádio Foi Bandeirante. horrível, foi horrível. Corrigiu, Peço né? desculpas Mas foi sem agora ao querer, vivo. É um reflexo. Mas acontece, É um reflexo. a gente acabou de falar a frase que a pessoa que fala que sabe tudo, ela não sabe nada. É. Então a gente aprende com os erros. E o português também da gente é um idioma complicado, Exatamente. né? Um dia até escutei de um amigo nosso, falei, nossa, vocês têm palavras no inglês que, se a gente não tiver com o ouvido muito apurado, É verdade. não consegue entender, né? E tal, falando assim com ele. Aí ele virou pra mim e falou assim, e vocês? Pálito, palito e paletó. Eu achei aquilo fantástico. Pálido, palito e paletó. paletó. Pra ele é a mesma Parecido. coisa. Isso aí. É, E, é verdade. Aí ele disse assim, exatamente. E vocês, com pálito, Palito. pálido, palito e paletó? Paletó. Eu falei, tem razão. Conjugação de verbo também, nosso. É difícil. Nossa, o chego e o chegado. Nossa Senhora, quando eu escuto. Trazido. Eu tinha chego, eu tenho O vontade abrido. de morrer. É. Gente, é chego. E ó, não é só pessoa com nível cultural. Não. É assim. Não, é geral. Classe média alta, falar, eu tinha E, chego. e ainda tem aquelas pessoas que falam no gerúndio. É. Vou estar Eu vou estar providenciando, colocando- Vou estar colocando. Ou então quando fala, pra mim ver. Nossa, já corrigi muito. Vai lá As na minha placas, coluna. né? As placas de aluga-se casas. Vai lá na Não minha é isso? coluna. É, Sim. Olha, Gente, eu vou... imperdível. É imperdível. Olha, você... tudo que é bom dura pouco, né? A gente já tá Ah, aqui há 1 hora e peraí. meia. Mas vão ter outras vezes, já estão convidadas para voltar aqui no programa. Foi maravilhoso ter vocês. Ana, eu queria só que você deixasse aqui, a sua câmera essa aqui, que você deixasse assim um recado pra galera. Como a Gabizinha está iniciando no jornalismo, qual o recado que você daria para essa galera do jornalismo aí? Olha, usa sempre da autenticidade. Seja sempre original. Fale sempre com o coração. Deixa a emoção falar por você. Uma vez uma pessoa me perguntou assim, poxa, você fala bem? Eu digo, não falo bem, é que eu falo com o coração. Eu não fico escolhendo palavras, nem querendo falar com o pensamento. Então, seja sempre autêntica, defenda aquelas teses que você tem com educação, o outro tem o direito de pensar diferente de você. Né? E esteja sempre atuante naquilo que você acha que é uma causa do bem. Né? Tem uma brincadeira que diz que é bom fazer o bem. Nossa, é muito bom fazer o bem. Né? Então, vamos fazer o bem, vamos praticar o bem, vamos ajudar as pessoas. Aquilo que a gente sabe, passa adiante, porque seremos ricos das riquezas que doamos. Né? E eu vou finalizar dizendo uma frasezinha bem pequenininha da Cora Coralina, que é outra que eu curto muito. Né? E eu levo isso para a minha vida. Ela tem um texto enorme, depois vocês procurem lá, que é bonito, mas ela termina dizendo que bondade também se aprende.
Então vamos aprender a bondade. Né? Que bacana, É que isso. mensagem bonita. Eu queria te agradecer muito por estar aqui. Você é uma Eu que pessoa que eu agradeço. amo, tá? Uma das Eu pessoas também amo você. que tá dentro do saquinho. Sim. Eu tenho um saquinho vermelho e tenho um saquinho dourado dentro do meu coração Olha aqui. que legal. Você tá dentro do dourado, só Muito pra você saber obrigada. disso. Você Obrigado. também. Você tá? também. Muito obrigada. Pela tua presença aqui. Eu que agradeço. Marinês Meirelles, obrigado pra você também. Tá? Minha parceira de bancada, minha parceira, minha eterna musa da vida. Amém. Né? E Musa, obrigada mas- por estar aqui. E a câmera tá aberta pra você dar o recado que você quiser. O meu recado é o seguinte: esteja sempre aberto às oportunidades, porque a deusa da oportunidade, ela tem o cabelo para frente. Se ela passar, você não agarra mais, porque já era. Sempre aberto a aprender, seja humilde. E é isso, as coisas vão chegando para você, a sua energia vai atraindo, e isso é maravilhoso. Não perca a sua oportunidade. Ouviu, né, Gabizinha? Ouve, pode deixar. Maravilha! Gabriele Pontes, Gabizinha, minha filha da vida, dá um recado. Obrigado por você estar aqui. Obrigada a você pela oportunidade, abrilhantando por ter aqui confiado em mim. Nada, eu confiança sempre, eu torço por você, tá? Obrigado mesmo, tá? Pelo carinho, pelo respeito. Nada, obrigada a você. Quer usar a câmera pra agradecer Preciso alguém? falar uma coisa antes, depois dela, vai. Pode falar, vai. Porque eu sou ansiosa. Ela é assim, ela eu sou é assim. ansiosa, fala. Senhor, é o seguinte, nós estamos na web rádio do jornal DR1. Não deixe de seguir, de ir lá no YouTube, dar o seu like, porque eu aqui, você aí, Nós dois juntinhos. Pertinhos do seu coração. Esse é o bordão dela, hein? Mas vamos Pode lá, terminar. Gabizinha, aquela câmera toda tua pra você, ou passar um recado, fazer agradecimento, todo seu. Tá, primeiro eu vou passar um recado que é não deixem de estudar. A gente tá. Eu sei que às vezes é difícil, tem custos às vezes, certos estudos, mas a internet veio justamente aí pra ajudar a gente nessa questão. Tem vários cursos Fiquei nervosa. gratuitos. E, então estudem, foquem nisso e não deixem ninguém desanimar vocês. E eu queria agradecer a você, a vocês também, e principalmente pra minha mãe e pra toda a minha família. Olha! Um beijo pra mamãe. Um beijo pra você, pra meu pai, pra minha mãe, pra você. Que show é esse? Que show da Xuxa é esse? Maravilha, gente. Obrigado por ter brilhantado o nosso A gente podcast que Casa do agradece. Garay. Tá? Até o próximo episódio, gente. Obrigado a vocês também pela moral que vocês sempre nos dão. Continuem curtindo, continuem compartilhando, continuem comentando, porque, ó, lá em cima é o nosso lugar e é pra lá que a gente tá indo. Tá ok? Um beijo no coração de vocês Tchau. Beijo. e até o próximo episódio. Obrigada. Tchau.